E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na Química vamos trabalhar com o estudo dos gases. Vamos verificar quais são as características principais de um gás, suas transformações e as equações matemáticas que definem essas transformações. Vamos ver tudo isso? Vem comigo! Então, vamos ao estudo dos gases? Olha só, primeiro vamos definir o que são as chamadas variáveis de estado. Só lembrando, né, que um gás ele se caracteriza por apresentar forma e volume variáveis. Então, por exemplo, se eu tenho um gás, coloco no interior dessa sala, o que é que vai acontecer? Ele vai ocupar todo esse espaço aqui disponível e vai tomar a forma dessa sala. Por isso que a gente diz, né? Gás, ele apresenta forma e volume variável. Pois muito bem. Então vejam só, aqui eu tenho um recipiente, essas bolinhas aí representariam o número de moléculas, né? A quantidade de moléculas desse gás. E o que seria a pressão? A pressão nada mais é que as interações que ocorrem entre as moléculas com as paredes do recipiente que as contém. Por quê? Falamos agora há pouco, né? As moléculas de um gás estão se movimentando em todas as direções e sentido. Então haverá, né, os choques dessas moléculas com as paredes desse recipiente. É a pressão. O volume. O volume é o espaço ocupado por essas moléculas, que seria o volume do recipiente. A temperatura, o grau de agitação dessas moléculas. E se eu tenho, um conteúdo de gás, né, no interior do recipiente, eu posso representar esse conteúdo por uma quantidade em mols. Pois muito bem. Com essas quatro grandezas aqui, já é possível determinarmos uma equação fundamental no estudo dos gases, que é a equação, né, a famosa equação de Clapeyron. Que significa, né, aqui dizendo que o produto da pressão pelo volume é igual ao número de mols vezes uma constante vezes a temperatura absoluta, PV/nRT. Se quiser guardar isso mais rapidamente, só é lembrar do mnemônico. PV/nRT por você nunca rezei tanto. De novo, por você nunca rezei tanto. Pronto. Então, com essa equação aqui, vai ser possível determinarmos outras equações importantes para o estudo dos gases. Daqui a pouco a gente vai verificar como isso funciona. Mas vem para cá, Esse P aqui é pressão, né? Volume, V de volume, N número de mols, R é a constante universal dos gases e T a temperatura absoluta, né? Expressa em Kelvin. Pois muito bem, vejam aqui as informações que nós temos em relação a essas grandezas. Esse R aí, normalmente é dado no problema. E aí, para a gente usar um desses valores, a gente observa aqui, a unidade da pressão. Se a pressão for dada em ATM, 0,082. Se a pressão for dada em milímetros de mercúrio, 62,3. Volume é dado em litros, né, para cada uma dessas situações, o mol é dado em mol e a temperatura sempre, a temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. Aqui estão algumas relações, né, das outras grandezas. Por exemplo, a pressão, um ATM é 760 milímetros de mercúrio, o volume, 1 litro, tem 1000 ml, que é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. E a temperatura em Kelvin, a gente faz o seguinte, ele fornece a temperatura em graus Celsius, a gente soma mais 273 para ter a temperatura absoluta. Não esquecer. Temperatura que vai ser utilizada na expressão é a temperatura em Kelvin. Deu em graus Celsius, obrigatoriamente tem que passar para Kelvin. Porque assim, vejam só o que é que aconteceria. Se a temperatura do gás estiver a 0 graus Celsius, eu não vou colocar 0 aqui, porque isso aqui vai se anular. Aí o produto seria sempre nulo. A gente soma mais 273 e daria 273 é o valor que iríamos colocar ali. Joia? Pois bem. Aí o que é que acontece? Dessas variáveis que estão presentes na equação de Clapeyron, uma é sempre constante, por isso que recebe essa denominação, né? Que é esse R aqui, a constante universal dos gases. Então eu vou fazer o seguinte, tirando o valor de R, isolando o R aqui nessa equação, o que é que vai acontecer? R, isolando o R, fica PV, não é assim? Sobre NT. PV sobre NT. Pronto. Vamos guardar isso aqui. Pronto. Deixa aí.
Tudo bem? Agora, vamos aqui definir o que são essas transformações gasosas que ocorrem com um gás. O que é que acontece? Ó, eu tenho um gás no estado inicial, estado 1, sofre uma transformação, passa para um novo estado, o estado 2. O que é que acontece? Olha só, essa história de estado 1 é pelo seguinte: as variáveis que fazem parte dessa primeira situação receberão todo o índice 1, todas, né, índice 1. Então, pressão 1, volume 1, temperatura 1, número de mols 1. Sofreu a transformação. Quando é que o gás sofre a transformação mesmo, professor? Quando você varia uma dessas grandezas, vai alterar o valor das outras. Certo? Então, por exemplo, eu aumento a temperatura, vou aumentar a pressão. Pode ser que o volume permaneça constante, porque aí vai depender da transformação que o gás vai sofrer, porque daqui a pouco nós vamos verificar. Tem as transformações isotérmicas, ocorre a temperatura constante, isobárica, a pressão constante, e a isoclórica ou isovolumérica, que ocorre a volume constante. Pois muito bem, mas se eu alterar aqui um desses valores, as outras variáveis, né, uma ou mais variáveis, sofrerão variação. Aí passa para um novo estado. Aí, esse novo estado, que é o estado 2, vai receber, né, as variáveis irão receber, né, o índice 2. Então fica P2, V2, T2 e N2. Pronto. Aí o que é que acontece? Falei agora há pouco, não foi? Dessas grandezas aqui, tem uma que é sempre constante, que é a constante universal dos gases, o R. Então, o que é que acontece? O R é isso aqui, PV sobre NT. Então, esse R é o mesmo antes e após a transformação. Opa, professor! Então, quer dizer o seguinte, ó, que aqui, eu representando o R nessa forma aqui, né, nessa expressão, eu posso escrever aqui, para a situação 1, ó, P1 vezes V1 sobre N1 vezes T1. Pronto. O estado inicial, o R, é esse aqui. Só que esse R, mesmo o gás sofrendo a transformação, vai ser o mesmo ao final do processo. Então eu posso escrever assim, para a situação 2, P2 vezes V2 sobre N2 vezes T2. Pronto. Então, já obtive assim uma equação, para a gente trabalhar nos problemas. Olha aqui, ó, derivada da equação de Kleiber. Tudo bem? Agora, aqui tem um detalhe. Eu só utilizo essa expressão aqui se ele falar, olha só, se nos der alguma informação que o sistema é aberto. E o que é que significa isso, professor? Dizer que o sistema é aberto significa dizer que há troca de matéria com o meio externo. Ou seja, eu tenho um recipiente, está saindo gás, está entrando gás. Ou seja, a quantidade em mols do gás, o número de mols inicial, é diferente, né, do número de mols final. Pronto! Significa dizer isso, sistema aberto. Tudo bem? Aí eu utilizo essa expressão. Agora, se ele fala que o sistema é fechado, se o sistema for fechado, não há troca de matéria com o meio externo. Então, o número de mols inicial será igual ao número de mols final. Então, eu posso tirar ele aqui, da expressão, porque N1 vai ser igual a N2. E aí, o que é que vai acontecer? Vai nos restar essa aqui, P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Pronto. Aí aqui, olha só, eu obtive uma nova equação. Pronto. Essa aqui eu utilizo quando ele diz que o sistema é fechado. Sistema fechado. E o que é que acontece? No sistema fechado, o número de mols inicial é igual ao número de mols final. Pronto. Tá aqui, Essa é a situação. Então veja, com a equação de Kleiber, obtivemos duas outras equações. Só com a equação PV-NRT. Agora tem que tomar cuidado.
vai ter alguma informação lá na questão onde ele vai mencionar se o sistema é aberto ou fechado. Tem que ficar atento a isso aí. Se o sistema for aberto, o número de mol vai fazer parte da equação. Se o sistema for fechado, que é a maioria dos casos a gente trabalha nessa situação. Aí a gente tem essa equação aqui, né, que a gente denomina de equação geral dos gases. Pronto, equação geral dos gases. Pois muito bem, olha só, agora vamos verificar o seguinte. Então, transformações em sistemas fechados, a gente fica trabalhando com essa equação aqui, a equação geral dos gases. Ok? Aí, a partir dessa equação, a gente consegue obter 3 outras equações. A gente vai conseguir obter 3 outras equações, a depender do que ele informar para a gente na questão. Então, eu posso ter, olha só, uma transformação de natureza isotérmica, posso ter uma transformação isobárica, e posso ter uma transformação isovolumétrica. Mas pelo nome já bastante sugestivo, né? Olha só, iso para a gente é igual. Iso é igual. Igual o que, professor? Ó, isotérmica tem T no nome. Então, temperatura constante. Isobárica, parece um Bzinho aqui, inverte esse B. Quando eu inverto o B, dá o quê? P. P é o que pra gente? Pressão. Então, pressão constante. Só para memorizar mais rápido, né? Iso, né? Igual. Tem V no nome? Então, mesmo volume, ou seja, a volume constante. Pronto. Então, o que é que acontece? Nessas situações, quando ele informar que a transformação é isotérmica, a temperatura é constante, então temperatura 1 é igual a temperatura 2, então eu posso cancelar dessa expressão. E aí resulta o quê? Resulta que eu vou ficar com P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Pronto, tá aqui a equação da transformação isotérmica. E quando for isobárica? Isobárica é pressão constante, P1 é igual a P2, então se restringe aqui V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Pronto. Outra equaçãozinha, agora na transformação isobárica. E a última isovolumétrica, volume constante, corta os vezes aqui, ó. V1 é igual a V2, então o que é que sobra? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Pronto, vamos melhorar aqui esse doisinho. Pronto. Aí aqui, a equação da transformação isovolumétrica. Olha só. Então aqui... o que é que acontece? Veja, não precisa memorizar essas 3 equações, guarda só essa aqui. A partir dessa, a gente determina cada uma dessas 3, conforme ele for informando na questão, se a transformação é a temperatura constante, pressão constante ou volume constante. Pois bem, aí é possível, na maioria, muitas questões a gente consegue resolver sem precisar da fórmula, só conhecendo o conceito de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, que são traduzidos através dessas formulazinhas aqui. Por exemplo, nessa situação aqui, eu tenho uma igualdade entre o produto de 2 grandezas. Quando eu tenho uma igualdade entre o produto de 2 grandezas, significa dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. E o que seria isso, professor? É o seguinte, quando você aumenta uma, a outra diminui na proporção inversa. Por exemplo, pressão e volume ali. Duplico a pressão, diminuo o volume pela metade. Triplico a pressão, reduzo o volume a terça parte. Reduzir a pressão à quarta parte, quadruplico o volume. Então, podem ser resolvidas
as questões utilizando esse mecanismo aí das grandezas serem diretamente e inversamente proporcionais para a transformação isotérmica. Quando eu tenho a transformação isobárica e isovolumétrica, aí o que é que acontece? Ó? Eu tenho uma igualdade entre o quociente de duas grandezas, igualdade entre o quociente de duas grandezas. O que é que significa isso? Significa dizer que elas são diretamente proporcionais. E o que é que significa isso, professor, em termos práticos? Significa dizer que o que acontece com uma grandeza, acontece com a outra na mesma proporção. Então, por exemplo, aqui, ó, eu aumento a temperatura, duplico a temperatura. O que é que vai acontecer com o volume? Ele vai também duplicar. Reduz a temperatura a quarta parte. O que é que acontece com o volume? Se reduz também a quarta parte. O que vale para essa aqui também, que elas são diretamente proporcionais. Aumentou a temperatura, aumenta a pressão. Diminui a temperatura, diminui a pressão. Tripliquei a temperatura, triplica a pressão. Reduzo a temperatura a quarta parte, reduzo a pressão a quarta parte. Tudo bem? Então, com essas informações teóricas, né, é possível resolver as questões sem precisar da fórmula. Muito bem, então vem para cá para a gente ver mais uma coisa importante aqui, ó, que é a questão do gráfico. Então, essas equações matemáticas, a gente pode, ó, representá-las através de gráficos, porque às vezes na questão ele dá o gráfico e pede para a gente fazer os cálculozinhos, né, referente às transformações. Pronto, vamos ver aqui, ó. Tem aqui, aí um outro aqui. Pronto, vamos colocar assim. Aqui a pressão, aqui é o volume, aqui é a temperatura, aqui é o volume. Temperatura, aqui é a pressão. Pronto. Vamos traçar o gráfico, ficaria esse aqui. Pronto. Esse aqui. Aqui. Pronto. Aí aqui, ó, o gráfico de uma transformação isotérmica, essa curva aqui, tá certo? Que está me dizendo o seguinte, eu aumento o volume, o que é que acontece com a pressão? Vai diminuindo. Eu estou me deslocando nesse sentido aqui, para a direita. As retinhas verticais correspondem à pressão, ó. E eu estou me deslocando para lá. Desloco para lá, as retinhas verticais vão diminuindo. Aumenta o volume, diminui a pressão. Se eu for no sentido contrário, né, ó, diminuindo o volume, o que é que vai acontecendo com as retinhas verticais? Corresponde à pressão, vão aumentando. Transformação isotérmica. Nessa aqui, o que é que acontece? Eu aumento a temperatura, não é? Me deslocando nesse sentido, o que é que acontece com as retinhas verticais, correspondem ao volume, também vão aumentando. Se eu faço sentido inverso, ó, diminui a temperatura, me deslocando para a esquerda, as retinhas verticais vão diminuindo, que representa o volume. Aqui é a mesma coisa, aumenta a temperatura, as retinhas verticais, que representam a pressão, vão aumentando. Se for sentido contrário, diminuindo a temperatura, vai diminuindo as retinhas verticais, que representam a pressão. Pois bem, para fecharmos aqui, ó, é só dizermos o seguinte, ó, essa transformação isotérmica é conhecida também como lei de Boyle. Lei de Boyle. As transformações isobáricas, nessa segunda transformação, a gente chama de primeira lei de Charles, primeira lei de Charles e Gay-Lussac. Essa terceira aqui, segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Que às vezes no problema ele menciona o nome da lei e aí a gente tem que fazer associação, né, da expressão matemática de forma correspondente. Joia? Pronto. Aí para fecharmos aqui a ideia, ó, um detalhe importante. Quando ele no problema menciona o gráfico, e às vezes a gente fica preocupado, né, em saber em qual tipo de transformação a gente está trabalhando, faz o seguinte, ó. Olha para... São 3 variáveis de estado que a gente está trabalhando. Pressão, volume e temperatura. Onde o gráfico está aqui, o eixo de coordenada, apareceu pressão e volume. Ficou de fora quem? A temperatura. Quem fica de fora é que é constante. Opa! Transformação exotérmica, temperatura constante. Olha para cá, ó.
volume e temperatura. Quem ficou de fora? Pressão. Opa! Transformação isobárica, pressão constante. Olha para cá, ó. Pressão, temperatura. Quem ficou de fora? O volume. Então, transformação isovolumérica, volume constante. Ok? Pois bem, então com isso encerramos aí a ideia, né, inicial dos gases, né? Verificamos o conceito, né, as variáveis de estado, as transformações em sistema aberto, sistema fechado, as transformações específicas em sistemas fechados, né, transformação isobárica, isotérmica e isovolumétrica, vimos os gráficos. Tudo bem? Pronto. Com isso a gente encerra essa primeira parte aí. Depois a gente vai verificar numa outra aula as questões referentes a essa parte aí. Aí a gente vai ver como é que funciona cada equaçãozinha dessa conforme os dados lá das questões. Tudo bem? Pronto. Então, dúvidas? Deixa nos comentários. Já aproveita para baixar o material PDF que está disponível aí para vocês. Um abraço, até a próxima.